Entidades do agronegócio divulgaram um manifesto em apoio ao Plano Safra e pelo crescimento sustentável do agro brasileiro. Ao vivo, a Fernanda Sete, nossa repórter direto de Brasília, tem as informações. Fala, Fê, bom dia. Bom dia novamente, Rafa. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. As entidades ligadas ao setor agropecuário fizeram uma manifestação pública e destacaram a preocupação com a suspensão das linhas de crédito do Plano Safra 2024-2025. Destacaram que o agronegócio brasileiro é fundamental para o crescimento do país, para um agronegócio mais sustentável. Eles falaram também nessa manifestação pública que os recursos são essenciais para o planejamento das atividades e que essa suspensão inesperada impacta negativamente não só na produção de alimentos, mas também na economia do país. Eles destacaram também que o Plano Safra deve atender os pequenos, os médios e os grandes produtores rurais e que essa construção, já que o Plano Safra, o setor, do agronegócio é responsável por uma importante parcela do PIB. E por conta disso deve atender todos, o pequeno, o médio e o grande produtor rural. O novo plano, eles destacaram também que o Plano Safra 2025-2026 deve ser feito com antecedência e contar com a participação de entidades ligadas ao setor do agro brasileiro. Eles destacaram também que esse novo Plano Safra deve focar na inovação, na sustentabilidade e na ampliação de novos mercados. Vale ressaltar também que estava na manifestação pública que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, elaborou uma medida provisória que será apresentada ao governo federal solicitando um aporte financeiro de 4,17 bilhões de reais para subvenção econômica de juros, tanto para custeio, tanto para comercialização e investimentos. Essa suspensão da linha de crédito tem impactado de forma negativa o agronegócio brasileiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu ontem aqui em Brasília e discutiram soluções para reverter esse quadro, já que até agora nada foi feito. Então foi elaborada essa medida provisória que solicita esse aporte de 4,17 bilhões de reais para tentar compensar, já que os produtores rurais estão sem essa linha de crédito, não conseguem se planejar, não conseguem planejar suas próximas produções. Então é algo que está impactando diretamente o agronegócio brasileiro, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária tomou a frente, elaborou essa medida provisória e a gente espera que daqui para frente isso seja resolvido o quanto antes, porque, como eu falei, essas linhas de crédito são fundamentais tanto para o pequeno, o médio e o grande produtor rural se planejar, ter esse aporte financeiro para a produção de alimentos. Vale ressaltar que o país é responsável pela produção de alimentos não só daqui do Brasil, mas de todo o mundo. Tem uma importante parcela do PIB, então com certeza algo precisa ser feito e algo emergencial. Rafa, eu volto com você. Muito obrigado, Fernanda Sete, ao vivo de Brasília. Vamos falar com a Mari a respeito desse assunto agro tão importante aqui para a gente. E essa questão do Plano Safra tem a ver com o orçamento, né, Mari? Explica melhor para a gente o imbróglio que está posto aí. Exatamente, Rafa. Vamos lá, o Plano Safra ele já estava aprovado. E isso é importante porque ele dá um grau de previsibilidade, que é o que é fundamental para o setor. Se é uma coisa que está aprovada, eu espero que ela venha. E com isso a gente concorda, não há tema. Qual que é a questão? É que o Plano Safra ele é aprovado de maneira bianual, ele pega 2 anos, ele estava em 2024 e 2025. E o ano de 2025 está sem orçamento público aprovado. Como ainda? assim? Ainda. Final de fevereiro, vamos acabar o mês de fevereiro e o orçamento público não está aprovado. O que significa? Significa que qualquer movimentação daquilo que eu já fiz de previsão enquanto governo, eu não tenho como garantir. Basicamente assim, o Plano Safra estava na proposta orçamentária, ainda não aprovada, teve um aumento de juros que não estava previsto, que deixou essa proposta mais cara, tá? Porque para poder fazer o subsídio do Plano Safra com uma nova patamar de juros, o governo federal vai ter que desembolsar mais. Só que a mexida para encontrar no orçamento alternativas não pode ser feita porque o orçamento não está autorizado ainda pelo legislativo. Então, a responsabilidade original para dificultar e atrasar foi do legislativo que não aprovou até agora o orçamento. Aí vai para o executivo. O que o executivo pode fazer?
vai fazer uma medida provisória, vai soltar. Isso parece que está na agenda, acho que o setor está pressionando para garantir que aconteça logo. O setor também está querendo demandar uma mudança de metodologia para que não seja bianual, justamente anualizar para tentar evitar esse tipo de problema com o orçamento. Mas fato é que aí tem outro problema aí no meio, Rafa, que aí todo mundo vai ter que encarar, que é o seguinte: quando o governo se compromete, faz a medida provisória e aumenta ainda a despesa, a gente está fazendo pressão pelo lado fiscal. É mais orçamento público sendo gasto. Se você não tem previsibilidade do que vai ser autorizado, não tem quais são as alternativas de onde tirar recurso e só pressiona para mais, vai pressionar o fiscal vai pressionar a inflação vai pressionar o mercado como um todo, que vai pressionar pelo quê? Aumento de juros. Qual que é o resultado? Mais custo de novo para o Plano Safra. Tem um ciclo aí de uma coisa que impacta na outra e que, se não for bem medido, o resultado final pode ser ruim para todo mundo. Então, basicamente, tem que cumprir, dar previsibilidade, a questão é essa. Então, se está aprovado, como é que a gente garante essa execução? A falta de orçamento dificultou enormemente a garantia dessa previsibilidade. O governo precisa reagir porque a safra está num momento chave. Agora, daí em diante, como é que o setor entende também a situação mais geral do governo? O governo se posiciona e senta na mesa para debater e faz os ajustes necessários para que o setor possa ser atendido, mas sem a pressão fiscal adicional a qualquer custo, porque você precisa compor de uma maneira que lá na frente todo mundo não perca com o quê? Com juros mais altos. Crédito alto também não é bom, é péssimo para o setor agrícola. Pois é, o mundo já está tão cheio de instabilidade que pelo menos no agro a gente tem um pouco de estabilidade e previsibilidade.